Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, Wellington, em busca do santo grau da gestão. Sim, para mais um episódio. Agora vamos falar mais de melhoria contínua, vamos falar de estatística, vamos falar de matemática, vamos falar de coisa que a gente gosta. A gente gosta de todos os assuntos que a gente sempre fala aqui, Wellington, mas esse aqui é uma provocação, é um negocinho que é pra fazer o cara que tá escutando aí no rádio, você, meu amigo, que está indo trabalhar hoje, segunda-feira, né? Pegou o episódio que saiu sexta e falou, vou começar trabalhando ouvindo esses caras no rádio. Então a gente vai dar uma sacudida aí no teu pensar. Vem aí uma perguntinha que a resposta vai ser buscada durante esse episódio. O que é melhor? Errar sempre da mesma forma ou errar menos vezes, mas sempre de formas e intensidades diferentes? E aí, Wellington, que foda essa pergunta, não é não? É difícil, cara, porque uma delas o cara fala, porra, mas o cara erra toda hora na mesma coisa, não é possível. Agora o outro fala, meu Deus, cara, nunca deu problema, um dia que deu, me quebrou. Entendeu? Pois é. É o famoso cisne negro, né, cara? É aquela chance pequena de acontecer, mas quando acontece, é marcante. Estraga, né? Então fica aí um que... Um abraço pro Nassim Taleb. Quem? Um abraço pro Nassim Taleb, quem escreveu o Cisne Negro, né? A lógica do Cisne Negro. Ah, legal. Boa referência, meu cara. Um abraço pro Nassim Taleb. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, a gente tá falando de CP, CPK, só que não vamos falar do jeito matemático de Minitab, nós vamos falar aqui de... Nós vamos falar de processo, nós vamos até citar um pouco de estatística, claro, um pouco de Six Sigma, mas a gente quer falar de fato no que isso se traduz em processo, né? Até eu achei uma publicação bem interessante que me fez pensar nessa pergunta, né? Que eu até te passei dias atrás, que ele fala assim, você sabe qual é a diferença e a relação entre a voz do cliente e a voz do negócio? Os indicadores de capacidade do processo podem te responder, né? E daí eu olhei isso aqui e pensei nisso que há um tempo eu também tinha pensado e falado com outras pessoas, que, né, o quanto que às vezes um processo que sempre erra igual, que sempre comete uma mesma falha repetitiva, às vezes é visto sob nossos olhos como um processo horroroso e terrível, né? Como a gente esquece esse conceitozinho que, para responder esse negócio de errar, vou colocar os dois lados aí, né? Sempre erra, tipo, todo dia tem erro, todo dia tá gerando erro, contra um que ele não é todo dia, é de vez em quando. Vamos até colocar na mesma proporção, do mesmo tamanho do erro, né? Eu, particularmente, eu prefiro o que erra todo dia do que aquele que erra de vez em quando, mesmo sendo o mesmo tamanho de erro, tá? É porque tem uma palavrinha que as pessoas ignoram nessa análise. Ignoram, que são duas que são irmãzinhas aqui. Que é estabilidade e previsibilidade. Exatamente. Então, e as pessoas subestimam, cara. Nem conhecem, né, Wellington? Não conhece. E aí fala, nossa, mas o negócio do problema toda Só olha o erro pelo erro. Só olha o erro pelo erro. E são problemas conhecidos, cara. Problema conhecido você trata, você controla. Agora, o problema, o que é problema de verdade, cara, é aquilo que você não tem como prever, entendeu? Isso é um BO. Porque, mas nunca aconteceu, porra, complicou toda a vida de algum cliente, cara, ou teve um impacto mais grave. Então, quando você tem uma situação que ocorre o tempo inteiro e que você já conhece, ela não é ruim na prática, entendeu? Porque se você continua... O cara que contratou o teu serviço ou o teu produto, ele sabe que aquilo pode acontecer. Ele já sabe. O cara que já tá ali, a gente tem isso mapeado, e quando a gente sabe, a gente tem tem contramedida, a gente tem caminhos para poder tratar. Agora, para um negócio, num processo que é totalmente instável e imprevisível, que naturalmente vai ser um processo que vai estar fora do nosso limite de controle, né?
esse é um pipinaço pra gente, porque aí você não tem... a ação é muito mais complexa. A palavra-chave sobre isso daí é controle. Um processo independente, porque a grosso modo, a gente sempre vai achar que aquele processo que gera mais problemas, ele é inferior àquele que gera menos problemas. Contudo, geralmente, o processo que de maneira previsível gera problemas com a maior frequência, geralmente é um processo que tende a ser, por ser mais previsível, né? E você já conhece os elementos, ele tem uma palavrinha aí que chama controle. Então, o processo estável, ele está sob controle. Por mais que ele não esteja na situação ideal, aí a gente pode falar um pouco de CP e CPK, né? Que seria aquela história do o carro caber na garagem e o carro estar estacionado fora da garagem, né? Então, assim, uma coisa é o carro não estar corretamente estacionado na garagem. Às vezes tá um pouquinho pra direita, às vezes tá um pouquinho pra esquerda, mas ele está sempre... Pra fora, né? Não, mas ele tá sempre dentro da garagem, que é a história do processo que é previsível. Eu sei onde os limites tá aqui, ó. O limite superior é ruim, o limite inferior é ruim, mas enquanto ele estiver dentro, ele está sob controle. Eu conheço ele. Ele está sob controle. E acho que a grande sacada de quando a gente não conhece esse conceito de estabilidade é você não entender que o seu processo está fora de controle. Quando você faz uma CEP e teu processo... Saudade, hein? Saudade. Nossa, deu até um arrepio. Bonito, né? Deu até um arrepio aqui. Eu sempre que eu tava falando hoje cedo de CEP com uma pessoa lá da empresa lá. Eu falei assim, Nossa, daí me fez lembrar o seguinte, na nossa conversa aqui, que quando você faz uma CEP, que tem o limite superior e o limite inferior, quando algum resultado desse processo, ele passa, nem que seja um ponto só, fora dos limites, o que isso significa? Que o seu processo é fora de controle. E se você olhar no sentido semântico da palavra, ele é fora de controle porque ele está fora dos limites de controle. Mas no sentido filosófico, ele está descontrolado. Você não consegue controlar o seu processo. E uma vez eu falei com o meu professor, né, Peter Gelbruch, o alemão, Peter Gelbruch, eu falei assim, porque você é Black Belt, né, eu sou Green Belt. Aí eu tava lá no meu Green Beltzinho, humilde Green Beltzinho, tava lá, mostrei o meu CEP pro cara e aí ele falou assim, fora de controle. Eu falei, mas foram só 2 pontos. Foram só 2 pontos. Ele falou, mas é fora de controle. Eu falei, mas foram 2 pontos. E eu querendo teimar com ele. Mas enfim, é fora de controle, não tem conversa. É fora de controle, né, Wellington? É isso mesmo. Se tá fora de controle, é descontrolado. Você não controla ele, porra. Você mesmo tendo o processo teoricamente dentro dos limites, ele pode estar descontrolado. Se ele tiver X pontos seguidos acima da média ou abaixo da média em sequência. Mesmo dentro do limite, né? Dependendo da forma que ele oscila, ele também pode ser considerado fora de controle. Então, ou pelo menos tem um indício aí forte de que ele vai... de que dentro do no curto médio prazo ele vai sair. Então, pontos em sequência, pontos que estão oscilando muito em torno oscilam muito em torno da média. Então, assim... e até o Cobino falou de CEP aqui, é o controle estatístico de processo, que é um conjunto de ferramentas que a gente avalia. E o que o Cobino usou para referência aqui são cartas de controle, que aí você pode usar para média, para amplitude, para desvio padrão, aí depende do tipo de processo que você... da natureza do teu processo. Mas, basicamente, o que ele vai medir, ele sempre mede em par. Ele sempre tem uma medida que é de tendência central e uma medida que é de variabilidade. E aí a de tendência central normalmente é uma média, né? Então para mostrar para onde que ele vai, como que os seus dados se comportam em torno da média, e você tem uma de variabilidade que é do quanto que os seus dados variam de fato. Então você avalia tanto o desempenho final, então por exemplo, eu produzo pistões com que o meu limite de especificação aqui é de 10 milímetros com 2 de variabilidade para baixo e para cima. É que nem pesquisa política aí, né? Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí, dentro desse ponto, você vai começar a ver qual é o teu desempenho, e aí você vai ter a carta de cima, que é a carta
o X/R ou o X/S ali. E aí na carta de baixo... Que emoção. Dá um arrepio, né? Tô te lembrando disso aqui. E a carta de baixo, ela vai avaliar a variabilidade. Então ela vai calcular o desvio padrão. A de cima calcula o teu lado em relação à média, e de baixo calcula o desvio. E as duas cartas têm que estar sob controle para você dizer que o teu processo está sob controle. E aqui eu sei que a gente entrou um pouco mais no statistics aqui do negócio, na parte de engenharia de processo, que é o que a gente gosta, né, cara? Que agora eu vou ofender metade das pessoas que escutam, que é engenharia de dados de verdade. Cara, aqui é estatística, cara. Se você for falar de engenharia e análise de dados, usando matemática e realmente uma técnica, isso sim é análise de dados de verdade, né? Aplicada. Aqui é aplicação pura. E esse ponto não é fácil, tá? Até tanto que é por isso que quando você está falando aqui de Green Belt e Black Belt para poder avaliar isso, porque não é um negócio que é uma trivialidade, que você simplesmente vai lá, pega um negócio e lança. Você tem que saber como que aquilo é composto, você tem que saber como que você de fato analisa isso. E aí, quando o Albino falou de CP e CPK, um dos itens avalia o quanto que você consegue entregar, de fato, e o outro avalia o quanto que os seus dados são dispersos. É basicamente a mesma coisa, só com uma forma de olhar diferente. O CP e CPK são fotos, enquanto as cartas de controle avaliam ao longo do tempo. Então, normalmente, quando você vai fazer um projeto, você faz a tua carta de controle no as-is, da maneira que o teu processo se comporta hoje, calcula o CP e CPK hoje. Aí você vai coloca as ações, vai fazer o que tem que ser feito, vai colocar no DMIC, no PDCA, no Kaizen, no que quer que seja, e você vai fazer o depois. E aí você não pode se auto-sabotar também, né? Pra falar, não, tira esse outlier aqui, não, isso aqui é... Não pode fazer como eu fiz. E nesse ponto, é aqui que você vê de fato o quanto que é a mágica do negócio. E funciona, né? Porque funciona, entendeu? Funciona. E o que é mais bonito é você descobrir que o teu processo ficou mais estável. É 1000 vezes melhor, Wellington, um processo estável do que um processo que ainda não entrega o que você quer. Porque o estável, ele inclusive vai aceitar novos ajustes. Porque para pensar, vamos pensar que o processo é um carro. Se eu te disser que você tem um carro que está fora de controle, isso significa que quando você acelerar, ele pode ser que acelere mais do que você quer. Quando você pedir para ele frear, pode ser que ele não pare. Não freie, Se você for virar para a direita, pode ser que ele não vire tanto assim. Agora, se eu faço um conjunto de mudanças, melhoro o CP e o CPK, aumento a estabilidade desse processo. Esse processo é o carro ainda. Eu te entrego um carro, Wellington, que agora você consegue ter confiança nele. Quando você vai virar para a direita, ele vira para a direita, para a esquerda, ele freia, ele acelera. O próximo passo é otimizá-lo. Agora eu preciso que ele ande a 110 km por hora. Porque agora, como você tem maior controle sobre ele, é até mais fácil aplicar as melhorias. Quando você aplica, olha só que loucura que nós vivemos neste mundo. Aplicar melhorias, retrofits, novas linhas em processos fora de controle. Aí os resultados não são, eles são mais não confiáveis ainda. Quando você tem um processo sob controle, por mais que ele seja ruim, eu sou sempre aquela história, tenha um pau velho de um carro, mas que pelo menos você confia nele. Porque daí você vai lá e troca a peça, troca a correia, troca o motor, troca. Tudo que você fizer de implemento, você vai com certeza ter garantias dos resultados. Enquanto que se você ficar colocando... eu ia falar uma coisa feia. Então tire as crianças da sala nesse momento. Ou escolha outra palavra. De colocar dinheiro bom em coisa ruim, sabe? Tipo, financiar a meretriz como esposa. Não pode fazer isso. A tua esposa tem que ser financiada, é a tua esposa. Aí você escolhe como meretriz, pega uma meretriz e escolhe ela como sua esposa. E você investe ali, o que vai acontecer? Tu vai perder o dinheiro, você vai perder teu tempo, vai perder tua vida. Então é a mesma coisa o processo. Eu escolhi tem um processo ruim, um processo não confiável. Vou lá e começo a injetar dinheiro nele, achando que só do fato de injetar dinheiro que o processo vai melhorar. Eu vou continuar tendo o mesmo processo não confiável, só que agora mais caro. Essa é a minha visão. Albino, essa era quando eu estava ainda trabalhando com consultoria e especialmente dentro de campo. Esse era o primeiro ponto que as pessoas se doíam para acreditar.
Porque o cara falava assim, não, eu vou mexer em tal coisa. Eu falei, cara, você não conhece os dados do teu processo, cara. Você não conhece ainda o seu dado de desempenho. Vamos ver como é que ele tá, porque se você faz melhoria no processo que tá fora de controle, o processo instável, Perde. você não sabe se a tua melhoria vai dar resultado. Você não sabe se o resultado que você teve foi por conta da tua melhoria ou se foi por um fato aleatório, entendeu? Você não tem como provar isso. Agora, se o teu processo... porque, só para deixar claro, né? Quando você tem um processo que tem pontos fora de controle, o que é o passo? Você remove o sintoma. O primeiro ponto que você faz é remover o sintoma, depois você analisa. Que é a fonte do ruído da instabilidade, não é? Isso, que nem, por exemplo, se você tem uma bicicleta, ela faz barulho, você vai lá e descobre que o ponto daquele barulho é um parafuso frouxo. Você vai lá e aperta o parafuso, aperta o parafuso. Parou de vibrar, testou, ficou estável, agora você pode colocar o câmbio Shimano, né? Senão... É isso, é basicamente isso. O cara vai lá e taca o barulho na bicicleta e troca a bicicleta. Pinta a bicicleta. Entendeu? Ou o cara pinta a bicicleta, entendeu? E aí você não sabe se é isso que vai dar resultado, entendeu? Então, e é esse que é o grande ponto. Você não pode fazer melhoria ou ações ou projetos em cima de processos estáveis. Porque senão você não sabe se aquela melhoria vai dar resultado ou não. Então, e é esse que é o grande ponto. As pessoas... E tem outro ponto que a gente estava falando de dados aqui. As pessoas não conhecem o comportamento dos dados dela. Não. Porque você só pode fazer um controle desse se os dados forem normais. Esse é outro ponto. Se os dados não forem normais, nada disso funciona. Você vai ter que apelar para outras ferramentas, entendeu? Se teu dado segue uma outra distribuição de probabilidade ali que não sejam dados normais, ou você vai fazer um enjambre para poder transformar teus dados, vai pegar, sei lá, teu dado segue uma Weibull, a novazinha, uma Fisher. Cara, você vai pegar aqueles dados, você vai jogar no Minitab, no SPSS, em qualquer software estatístico, e você vai fazer uma transformação. Que é uma transformação para quem é da engenharia, que nem você usar um Laplace, cara. É que nem você fazer. Basicamente você tá transformando aquele dado em outra coisa, para poder ajustar o teu processo. Agora, e aí, cara, é um rolo. Mas agora eu vou te falar uma coisa sobre dados não normais, que eu desenvolvi essa técnica sendo Greenbelt e não tendo acesso a essas transformações de dados, e o meu master concordou com a minha visão. Ele falou assim, em 90% das vezes vai dar certo, Albino. Algumas vezes não, mas tá certo a ideia. Eu fico muito feliz quando eu acho dados não normais. Por quê? Calma. Por quê? O dado não normal, ele é um exemplo nítido de um ruído nos resultados do processo, tá? Então, ou se o teu processo, de fato, ele tem que ter dados que não sejam normais. Isso pode acontecer, mas eu tô descartando essa hipótese. Tô trazendo a fonte que, quando você pega duas fontes, vamos dar o exemplo de uma não normalidade, a clássica, que é a de arco. Nós já estamos entrando num negócio que era falar de processo, nós estamos falando de estatística. Uma não normalidade de arco, ele é a soma de duas distribuições normais gaussianas sobrepostas. Ela faz aquela distribuição de arco, por quê? Porque eu tô colocando duas normais somadas. Então eu propus pro meu master assim, me deixa analisar melhor esses dados, porque eu tenho a impressão que eu sei qual é a fonte do ruído. Esse ruído aqui é um segundo processo, tem dois processos em um aqui. Esse outro processo está interferindo e provocando essa não normalidade. Por quê? Eu me baseei num princípio de Gauss, que a natureza é normal. Tudo que é natural é normal. Se ele é não normal, significa que ele é não natural. Se ele é não natural, ele está sendo influenciado, ele está sendo simulado. Então existe alguma força exterior que está provocando a não normalidade. E daí provavelmente é um segundo processo somado ao primeiro. Então, geralmente, eu tento identificar a fonte, elimino a fonte, refaço a leitura e os dados começam a ficar mais normais. Ou chegam até entrar dentro da normalidade. Então, antes de seguir, tentar identificar se a tua base de dados tá suja. Você tá pegando o dado, né? Mas você tá tratando, né? Entendeu? Você não tá transformando, você tá tratando. Você tá tratando é que nem se eu pegar uma distribuição de dados de altura de pessoas não normal. E eu descobri que são pessoas, uma da Finlândia, outra do Japão.
é óbvio que vai dar um não normal. Então eu tenho que separar os dados e tratar eles separadamente em duas coleções de dados normais. Via análise de cluster. Inclusive, tem uma multivariada que serve para isso. Né? Mas aqui tem só para poder conseguir entender um pouquinho melhor aqui. Quando a gente está falando de dados normais, a gente está falando que basicamente entre 70% e 80% dos dados eles se encontram em torno da média do teu processo. Exato. E aí, se você fatia essa tua curva gaussiana em 6 partes, você vai ter 99,73% dos dados vão estar dentro desses limites de controle. E apenas os outros 0,27 aí que estariam fora. Quanto mais você aumenta, você vai lá com 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, até chegar no 6 sigma lá. E boa. Agora, quando você está falando de dado não normal aqui, você pode ter um exemplo típico. Onde que dados não normais são esperados? Normalmente, processos são relacionados a tempo, tá? Porque onde o tempo e a variável é do tipo menor é melhor. Então, por exemplo, o tempo que eu levo para poder abastecer um carro, ou um tempo que eu levo para fazer uma atividade. Nesse tipo de naturalmente é anormal, né? Deslocado para a direita. Que esse dado que seja deslocado, entendeu? Então os dados não vão ser normais, mas aquele comportamento é esperado. E aí é por isso que é importante você entender qual é o tipo de natureza que você espera daquela variável. Então, quando a gente está falando aqui de normalidade, de estabilidade, aqui de processo, é mais para que vocês entendam que isso é fazer ciência de dados, né, na prática. É você olhando de maneira muito prática, tá? E não é em cima olhar para os números e para os processos, que os números fazem parte do processo. Não é o número pelo isso. Número, né, Wellington? E não é ficar montando modelo, entendeu? Não é isso. É você, de fato, assim, eu tô brincando que não é montar modelo, mas na prática uma carta de controle é modelo, entendeu? E dependendo do tipo de carta de controle que você usar, ela pode ser uma carta com base em modelo de regressão, por exemplo. E isso acontece, que os limites de controle, em vez de ficar em paralelo, eles ficam inclinados. E basicamente são duas retas, são dois segmentos de reta inclinados ali que determinam quais são os limites de controle. Mas, de qualquer forma, a gente precisa conhecer os nossos dados. E para conhecer o dado, você precisa estudar o teu dado. Então, o grande ponto aqui, a minha dica aqui para poder fechar meu ponto sobre isso, a gente nunca vai conseguir falar de voz do cliente ou voz do negócio se a gente não conhecer o nosso processo, se a gente não conhecer os dados que a gente tem na mão e não souber usar as melhores ferramentas aí para conseguir trabalhar. Recados finais, Wellington. Acompanhe a gente, fique com a gente nesse novo momento. Esperem que esse papo aqui de hoje, pelo menos, tenha. Eu sei que foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? A gente falou muito uma parte bem mais técnica aí da estatística e da engenharia de processo aí. Mas é um ponto que às vezes as pessoas negligenciam, cara. E é isso é o tipo de coisa que te diferencia das outras pessoas. Quando você tem um nível de profundidade maior na análise, um nível de questionamento maior, você começa a mostrar que às vezes as perguntas têm mais relevância do que as respostas, né? Então, realmente uma pergunta acaba gerando outra e é isso que vai trazer resultado pro teu dia a dia. Então, conheça bem os dados do seu processo e que isso não vai fazer mal nenhum para você. Exato. E eu acho que a estabilidade do processo requer você conhecê-lo. Então, trabalhar com os dados, levante as informações, cruze os dados. Automatize formas de você obter esses dados para você não virar um planilheiro. Como conseguir essas informações ali. Começou a ver que algumas informações são desnecessárias. Corte fora, não fique colecionando dado que não serve para nada, né? Mas acho que o importante assim estabilidade de um processo, ele passa por um passo inicial que é medir a estabilidade, né? Quem nunca mediu não sabe o quão o seu processo está estável ou não. E daí ele vai mergulhar num aspecto de você entender estatisticamente esses números, as influências, quem está perturbando o processo, e você tem que estabelecer o controle de volta do teu processo. O processo é feito para ser controlado, né? Esse papo aí de liberdade e democracia para processo não existe. O processo não é democrático, não é cada um faz o que quer, tudo tem que seguir uma regra. Então você como gestor tá aí para fazer com que o processo funcione da maneira que a gente espere e que você tenha controle sobre o processo. E não é só por um fetiche ou para você ter número por número
Vamos extravasar a visão Fayol, né? A visão de gerenciar para controlar de tantos gurus aí. Mas a gente está falando que não tem como você melhorar se você não tiver com o processo sob controle. Porque o Taichon já falava, não existe melhoria onde não há padronização. E essa padronização, ela não é só você escrever no papel como as pessoas têm que trabalhar. Não é pop. Não é pop, cara. O padrão é realmente o processo está padronizado. O processo realmente é previsível. Só a partir daí você pode melhorá-lo. O Taichon falou, e ele nem era Black Belt, e ele estava redondamente certo. Não é verdade? Definitivamente, o Taichon. E é só vocês verem, dentro das empresas mais valiosas do mundo, qual é a única montadora que aparece na lista. Pega o top 20 Toyotinha. E dê uma olhada. Não por acaso é a Toyota que tá lá, vendendo Corolla, entendeu? O mesmo Corolla com pequenas modificações. O mesmo Corolla desde sempre, e é a maior a montadora que não tem grupo com ninguém. Não tem grupo com... Não é que nem a... Volks da vida, juntar Mitsubishi com Renault, com Nissan pra formar um grupo. Aí Stellantis, aí o grupo da BMW, Volks, Porsche, Ferrari, Fiat, não tem nada disso. E assim, não tem conglomerado. É eles e eles. Assim, é eles e eles, os caras com essa mentalidade de estabilidade e eficiência muito forte, que os caras conseguem colocar um produto que é tão complexo que nem um veículo aí dentro das empresas mais valiosas do mundo. Então não subestimem o Lean, não subestimem a Toyota, porque os caras são... Paz e bem, irmãos! Tchau! Tenham uma boa vida, até o futuro. Paz! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.